E se eu lhe dissesse que você estava rezando por um milagre, quando o que você precisava era aplicar sabedoria? Durante anos, orei a Deus para me livrar das dívidas, mas o que ele me mostrou foi algo diferente. Não é falta de fé, é falta de direção. E esse discurso foi escrito há séculos. Neste vídeo, revelo 10 chaves bíblicas que transformaram minhas finanças, minha mentalidade e meu propósito. Isto não é teoria, é meu testemunho, e também pode ser sua saída. O que me ajudou a sair das dívidas não foi um empréstimo, um curso de finanças ou um golpe de sorte. Foi quando abri a Bíblia no meu momento mais sombrio que entendi algo que mudou minha vida. Deus não quer apenas curar você, Ele também quer lhe ensinar como prosperar. E sua palavra contém as estratégias mais sábias para quebrar as cadeias da dívida e ativar a provisão. Há uma frase que sempre repito para mim mesmo e quero compartilhar com vocês. A qualidade da sua vida depende da qualidade das suas perguntas. Foi então que me perguntei: e se o problema não for a falta de dinheiro, mas o que eu faço com ele? O que Deus diz sobre dinheiro? O que descobri foi uma verdade poderosa. A Bíblia também é um manual de finanças práticas. E o que vou compartilhar com vocês hoje não é teoria, é a minha história. Porque quando apliquei esses 10 princípios, não só saí das dívidas, como minha renda começou a se multiplicar. E o melhor de tudo é que sua vida também pode mudar se você aplicar essa sabedoria com fé e ação. Fique até o final, porque a chave número 7 foi o que me fez quebrar um ciclo de escassez que eu arrastava há anos. Muitos ignoram, mas foi o que mais impactou minha transformação. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Agora, somos mais de 4.000 almas compartilhando nossas experiências e ajudando umas às outras através de nossos comentários. E isso me deixa muito feliz. Lembre-se, estamos falando sobre fé, finanças bíblicas, hábitos e propósito aqui. E você também pode fazer parte dessa comunidade que está aprendendo a prosperar com sabedoria dia após dia. Diga-me nos comentários qual dessas 10 chaves você acha que pode implementar agora. Que hábito você vai mudar hoje para melhorar suas finanças? Eu li você nos comentários. Vamos começar. Neste vídeo, não estou aqui para lhe ensinar teoria. Estou aqui para revelar pontos-chave que vivenciei em primeira mão. Cada um desses ensinamentos bíblicos era uma porta aberta para uma vida financeira livre e abençoada. Não importa se você deve pouco ou muito, se você tem 20 ou 70 anos, Deus pode usá-lo e fazê-lo prosperar se você escolher agir com sabedoria. Primeira coisa: sabedoria antes de dinheiro. Versículo-chave: Provérbios 4:7. A sabedoria é a primeira coisa. Adquira sabedoria e com todas as suas posses adquira entendimento, porque esse princípio é a base de toda mudança financeira. Muitos oram para que Deus lhes envie mais dinheiro, mas ignoram que, sem sabedoria, mais dinheiro só piora o problema. É como pedir mais água com um jarro quebrado, sem estrutura mental e espiritual, a bênção se perde. Provérbios 4:7. Aqui não diz dinheiro acima de tudo, mas sabedoria acima de tudo. Deus nunca coloca os recursos acima dos princípios, porque o que realmente transforma a sua vida não é o que você recebe, mas o que você entende e aplica. O que é sabedoria financeira bíblica? Não se trata apenas de aprender a poupar ou investir. É ver o dinheiro como um instrumento de administração divina, não como um fim em si mesmo. Aqui estão alguns exemplos claros. Primeiro, saber quando dizer não a gastos desnecessários. 2. Diferencie entre necessidade e desejo. Terceiro, entenda que suas decisões financeiras também são decisões espirituais. Quando comecei a estudar os princípios financeiros encontrados na Bíblia, livros como Provérbios, Eclesiastes e as Parábolas de Jesus, minha mentalidade mudou. E onde a mente muda, a direção muda. Foi então que entendi que o verdadeiro milagre não é Deus me livrar das dívidas em um dia. O verdadeiro milagre é que Ele me ensina a nunca mais voltar a eles.
Então hoje eu pergunto a você: você está procurando apenas dinheiro ou sabedoria? Escreva nos comentários. Hoje decido adquirir sabedoria antes do dinheiro, porque essa decisão já é uma semeadura. E é aqui que entra a segunda chave. Porque mesmo que você tenha sabedoria, se sua vida estiver em desordem, Deus não abençoa o caos. Por isso, no próximo ponto, mostrarei como a ordem espiritual e financeira foi o primeiro passo concreto que me tirou do ciclo da dívida. Chave número 2. Ordem espiritual e financeira. Versículo-chave. Provérbios 27, 23. Seja diligente em conhecer a condição de suas ovelhas e vigie cuidadosamente seus rebanhos. Deus não se multiplica em desordem. Registrar suas despesas também é espiritual. O que significa ter ordem espiritual e financeira? A ordem não começa com seus números, ela começa com seu espírito. Muitos querem que Deus abençoe suas finanças, mas não estão dispostos a colocá-las em ordem. Provérbios 27, 23 nos mostra um princípio essencial. Quem não conhece seu estado atual não consegue administrar com sabedoria. Antes de pedir mais, Deus pede que você seja diligente com o que já tem. Como isso se aplica na prática? Primeiro, registrar suas receitas e despesas é um ato espiritual. Quando você registra o que entra e o que sai, você está dizendo: Senhor, estou ciente do que o Senhor me deu e quero administrar isso com responsabilidade. Segundo, o caos financeiro reflete a turbulência interior. Por exemplo, ansiedade, compras impulsivas e dívidas acumuladas. Muitas vezes, esses não são problemas financeiros, mas sim sintomas de distúrbios emocionais ou espirituais. Terceiro, o planejamento é profético. Ao fazer um orçamento mensal, você declara que sua vida tem propósito, direção e autocontrole, frutos do Espírito. Gálatas 5:23. CU. Deus honra a ordem porque a ordem reflete sua natureza. Desde a criação, tudo o que Deus fez tinha estrutura. Gênesis 1, uma ferramenta prática para você aplicar a partir de hoje. Comece esta semana com um exercício simples. Pegue um caderno ou seu celular. Anote toda a sua renda do mês. Anote todas as despesas, mesmo as menores. Pergunte em oração: o que devo ajustar? Que despesa não te honra, Senhor? Faça deste exercício um hábito. Deus abençoa aqueles que são fiéis nas pequenas coisas. Lucas 16:10. Quando comecei a organizar minhas finanças, não tive mais dinheiro, mas tive mais paz. E essa paz me deu clareza, e essa clareza me permitiu tomar melhores decisões. Deus não multiplicará o que você ignora, mas multiplicará o que você reconhece e organiza. Mas a ordem não é suficiente se você não estiver disposto a obedecer. Você pode ter seus números corretos e ainda assim continuar caindo, porque a verdadeira chave para quebrar correntes não é apenas ter controle, mas ter um coração obediente. No próximo ponto, contarei como a obediência a Deus na tomada de decisões específicas foi o que ativou a prosperidade em minhas finanças. Chave número 3. Obediência prática, não apenas devoção. Versículo-chave. Provérbios 3:46. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Porque a obediência prática é a chave para a prosperidade. Muitos crentes são devotos, oram, jejuam, leem a Bíblia, mas quando Deus lhes pede para tomar uma atitude específica, eles hesitam, procrastinam ou pensam demais. A fé não é apenas declarada, a fé é obedecida. E muitas vezes o que ativa o favor de Deus não é apenas a oração, mas o passo de obediência que você está evitando. Como é a obediência financeira na vida cotidiana? Primeiro, obedecer pode envolver abrir mão de algo. Deus não pede que você entenda, ele pede que você confie. E em Provérbios 356 diz claramente: não se apoie em seu próprio entendimento. Seu cálculo mental pode estar correto,
mas a vontade de Deus é sempre maior. 2. A obediência quebra ciclos espirituais. Terceiro, obedecer é confiar mais em Deus do que na sua lógica. Por exemplo, Abraão não sabia para onde estava indo, mas obedeceu. Pedro não sabia porque deveria lançar a rede novamente, mas obedeceu. E o que Deus está pedindo de você hoje? Mas você ainda não faz isso. Nem sempre será confortável. Na verdade, a verdadeira obediência quase sempre dói um pouco, mas cura muito. No meu caso, obediência significou abrir mão de uma renda que não era toda para minha renda. Foi difícil para mim, mas depois daquele ato, portas que estavam fechadas há anos começaram a se abrir. Porque Deus não endossa a aparência, ele endossa a integridade. Mas há algo que Deus me mostrou logo depois que obedeci. Não basta parar de fazer o que é errado. Você também precisa aprender a gastar intencionalmente. Porque mesmo se você obedecer, se seus gastos forem impulsivos ou sem propósito, você pode retornar ao mesmo ponto. E é por isso que a próxima chave é essencial. Aprender a gastar intencionalmente e com discernimento espiritual. Quarta chave. Gastos intencionais, não impulsivos. Versículo-chave, Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e óleo, mas o tolo desperdiça tudo. Isso significa que não importa o quanto você tem, mas como você usa o que tem. Por que esse princípio é tão importante? Porque muitos não estão falidos por falta de renda, mas por vazamentos financeiros invisíveis. Gastar por ansiedade, pressão social, comparação ou impulso é uma forma moderna de escravidão. E a Bíblia não se cala sobre isso. Provérbios 21, 20 nos mostra uma clara diferença entre o sábio e o tolo. 1. O sábio reserva, prioriza e multiplica. Segundo, o tolo dissipa, desperdiça e se deixa levar. Então, o que significa gastar com intenção? Primeiro, gaste com propósito, não com emoção. Antes de cada despesa, faça a si mesmo esta pergunta: isso me aproxima ou me afasta do propósito que Deus tem para mim? Nem tudo que é barato é conveniente e nem tudo que é caro é edificante. Espiritualidade não é só rezar, é também discernir para onde vai seu dinheiro. 2. Entenda que cada despesa é uma semente. Você está semeando em terreno fértil. Exemplo: educação, família, saúde, ferramentas de trabalho. Ou você está semeando em terreno estéril, por exemplo, dívidas por aparências, compras impulsivas, caprichos momentâneos. Cada conta que sai do seu bolso pode ser uma semente para uma construção ou uma rachadura no seu futuro. Terceiro, reconheça o auto-engano da recompensa emocional. Eu mereço isso. É para isso que eu trabalho, é só uma vez. São frases que camuflam um padrão destrutivo. O inimigo financeiro nem sempre é a falta de dinheiro, às vezes é a falta de autocontrole. Fruto do Espírito. Gálatas 5:23. Agora vamos refletir. Você não precisa de mais dinheiro para começar a prosperar. Você precisa de uma nova maneira de decidir. A sabedoria não está apenas em quanto você ganha, mas em como você prioriza o que tem hoje. Exercício a ser implementado. Esta semana, antes de cada compra, reflita: isto é uma necessidade ou apenas uma distração? Você ficará surpreso ao ver como o Espírito Santo começa a lhe ensinar em sua vida cotidiana. Quando parei de gastar por impulso e comecei a priorizar educação e ferramentas de investimento, minhas finanças não só melhoraram, mas minha paz de espírito também aumentou, porque a desordem financeira cria ansiedade, mas o propósito dá direção. Mas aqui surge um princípio que desafia até os mais organizados. Você está disposto a semear com fé, mesmo quando estiver em necessidade? Porque o próximo ponto não é apenas sobre como você gasta, mas sobre como você doa. E garanto que entender a semeadura corajosa transformou minha vida mais do que qualquer estratégia financeira. Vamos para a chave número 5. Semeie com coragem, mesmo na escassez. Por que é fundamental plantar mesmo quando há escassez? Porque o reino de Deus não é movido pela lógica financeira, mas por princípios eternos.
E um desses princípios é que a abundância sempre vem da semeadura, não da retenção. Quando você se apega por medo, você bloqueia o fluxo. Quando você doa pela fé, você ativa uma lei espiritual de prosperidade. E isso não é teoria, é uma promessa bíblica e uma experiência comprovada. Cada vez que você escolhe semear, você quebra o ciclo do medo financeiro. A mentalidade de escassez diz: não tenho o suficiente, vou acabar sem nada, é melhor guardar isso para qualquer eventualidade. Mas a generosidade guiada por Deus é uma declaração de guerra contra essas mentiras. Quando você semeia, você está treinando sua alma para dizer: Deus é minha fonte, não meu salário. Minha provisão vem do céu, não da minha conta bancária. Dar de um coração confiante não apenas abençoa os outros, mas também aumenta sua fé e abre caminho para o que Deus quer multiplicar em sua vida. Mas aí veio uma revelação que me quebrou por dentro. Semear com coragem só faz sentido se você caminhar em uma nova direção, porque não se trata apenas de dar, mas de deixar velhos caminhos para trás. Na próxima chave, mostrarei como mudar de direção. Foi o passo mais decisivo para que tudo se encaixasse. Chave número 6. Mudança de direção, não de velocidade. Você não precisa correr mais rápido, mas sim ir para o lugar certo. Por que esse princípio é libertador? Porque muitos estão exaustos, mas não seguem em frente. Eles trabalham mais, se esforçam mais, buscam uma renda extra, mas continuam estagnados. O motivo não é falta de velocidade, mas falta de direção. Ir mais rápido no caminho errado só leva a um fracasso mais rápido. O que você precisa não é de mais energia, mas de um caminho correto. Por exemplo, primeiro, identifique se seu caminho é produtivo ou simplesmente ativo. Não confunda atividade com propósito. Você pode estar ocupado com tarefas, negócios e empreendimentos, mas se não estiver caminhando em direção ao que Deus planejou para você, todo esse esforço será exaustivo. Exemplo prático. Se você trabalha 12 horas por dia, mas não tem tempo para sua família, sua saúde ou tempo para Deus, seu caminho provavelmente precisa de ajustes. Pergunte a si mesmo: isso está me aproximando do que Deus quer para mim ou está apenas me distraindo? 2. Reveja seus padrões financeiros e pessoais. Uma verdadeira mudança de direção começa pela análise dos ciclos que você repete. Você está se endividando novamente pelos mesmos motivos? Você está cercado pelas mesmas influências tóxicas? Você está tomando decisões financeiras por pressão, medo ou comparação? Deus não quer apenas mudar sua conta bancária. Ele quer renovar sua maneira de andar. Mudar de direção também envolve romper com hábitos, relacionamentos e decisões que não estão levando você à liberdade. Terceiro, aceite que Deus pode guiá-lo por caminhos inesperados. Às vezes, a nova direção que Deus propõe a você não parece lógica. Talvez deixar um emprego estável, mudar de área, começar algo do zero. Mas lembre-se, a obediência na direção certa vale mais do que anos de esforço na direção errada. Vejamos um exemplo bíblico. Deus tirou Abraão de sua terra sem lhe dizer para onde o levaria. E foi essa mudança de direção que o tornou o pai das nações. O importante não era o objetivo, mas quem o guiava. Mas deixe-me contar uma coisa que aprendi da maneira mais difícil. Mudar de direção não é suficiente se você não renovar sua mentalidade, porque você pode estar no caminho certo. Mas se pensar como um escravo, viverá como um. Portanto, no próximo ponto, compartilharei com vocês como uma mentalidade renovada foi a chave para quebrar o ciclo de escassez de dentro para fora. Chave número 7. Mente renovada. Versículo-chave. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Bom, bonito e perfeito. Você não prospera apenas com mais dinheiro, mas com uma mente renovada. Porque renovar sua mentalidade é essencial para sair das dívidas e prosperar? Porque o sistema mundial treina sua mente para temer, competir e consumir, não para confiar,
gerenciar e construir. Sem transformação interna, qualquer progresso financeiro será temporário. A mente é o campo de batalha onde sua relação com o dinheiro é decidida. E até que você reprograme seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, você continuará a repetir padrões de escassez. Primeiro, identifique crenças financeiras herdadas e limitantes. Muitos não prosperam porque carregam uma programação mental fechada desde a infância. Frases como: o dinheiro muda as pessoas, Deus quer que você seja pobre, mas humilde. É melhor ser pobre e honesto do que rico e corrupto. Essas ideias não vêm de palavras, mas de experiências humanas distorcidas, e sem perceber, os transformamos em filtros inconscientes que sabotam nossas decisões financeiras. Um conselho: antes de melhorar suas finanças, você precisa melhorar sua perspectiva sobre dinheiro. Não veja isso como um inimigo, mas como uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus em sua vida. 2. Renovar a mente é substituir mentiras pela verdade. Não basta pensar positivamente. A verdadeira renovação ocorre quando você substitui ideias humanas por princípios divinos. Por exemplo, não sou bom em gestão. Peço sabedoria e Deus a dá abundantemente. Tiago 1:5. Nunca tenho o suficiente. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Cada pensamento errôneo que você detecta e substitui é uma fortaleza mental que desmorona. E onde uma fortaleza cai, nasce uma oportunidade de transformação. 3. Suas palavras reforçam sua mentalidade. O que sai da sua boca revela o que está no seu coração. Se você diz constantemente: não consigo, não sei como sair dessa, estou ferrado, você está profetizando escassez para o seu futuro. Em vez disso, fale assim: fale como herdeiro, não como vítima. Suas palavras devem estar alinhadas com a visão de Deus para você, não com suas circunstâncias atuais. Conselhos práticos: diga versos em voz alta todos os dias. A palavra falada tem o poder de reeducar sua mente e ativar sua fé. O dinheiro entra na sua vida com mais facilidade quando você está decidido a administrá-lo com propósito. Não é mágica, é maturidade. Uma mente renovada não apenas sonha com abundância, mas também a administra com sabedoria. Mas renovar sua mente é inútil se você não traduzir isso em ação. Porque não basta pensar diferente, você tem que viver de forma diferente, agir de forma diferente e criar novos hábitos. No próximo ponto, vou mostrar como pequenas decisões repetidas todos os dias podem abrir as portas para uma vida financeira estável e abençoada. Vamos com a chave número 8: hábitos diários de disciplina. Por que os hábitos diários são essenciais para a transformação financeira? Porque Deus não abençoa a excitação ocasional, mas a obediência constante. A verdadeira mudança não acontece por meio de um sermão poderoso, ou mesmo de uma revelação única, mas por meio de ações sustentadas ao longo do tempo. Provérbios 13:11 nos ensina que o que é construído aos poucos permanece, e isso inclui suas finanças, seu caráter e sua vida espiritual. Vamos para o desenvolvimento. Primeiro, disciplina diária é uma expressão defeituosa. Acreditar não é apenas ter esperança. Crer também é estabelecer rotinas que reflitam o que você espera de Deus. Por exemplo, se você acredita que Deus lhe dará mais recursos, prepare um plano para administrá-los bem. Se você acredita em provisão, então não haja ansiosamente nem faça compras impulsivas. Sua perseverança é um sinal claro de sua maturidade espiritual. Deus confia naqueles que são fiéis, não naqueles que apenas fazem promessas em meio ao entusiasmo. 2. Pequenos hábitos sustentados produzem grandes resultados. Você não precisa fazer grandes mudanças em um dia. Comece com ações simples, como registrar suas despesas diariamente, ler um provérbio todas as manhãs ou fazer uma oração antes de tomar decisões relacionadas a dinheiro. Algo importante: revise suas metas financeiras semanalmente.
A transformação é cumulativa. O que parece insignificante hoje fará uma diferença radical em sua vida em 6 a 12 meses. 3. Seus hábitos definem seu futuro mais do que suas intenções. Todos nós queremos prosperar, sair das dívidas, viver com paz financeira, mas a questão não é o que você quer, mas o que você faz todos os dias que demonstra isso. Seus hábitos são profecias diárias do seu destino. Não subestime o poder de acordar cedo, verificar seus números, orar por sabedoria e agir com foco. É isso que transforma. Ações práticas a implementar. Esta semana, estabeleça uma rotina diária simples como esta. Leia um versículo sobre sabedoria financeira, anote 3 despesas do dia, ore por orientação antes de qualquer compra, escreva uma meta mensal e revise seu progresso. Repita isso por 7 dias seguidos e observe sua mentalidade começar a mudar. Mas há algo ainda mais profundo. Você pode ter bons hábitos, mas se estiver cercado de pessoas que o arrastam para baixo, o sabotam ou o desviam do seu caminho, você acabará de volta ao ponto de partida. Por isso, no próximo ponto, falaremos de algo fundamental: as alianças certas, pois não são necessários apenas hábitos, são necessários também relacionamentos que construam o seu propósito. Chave número 9: alianças corretas. Este ponto é importante porque as pessoas com quem você se cerca determinam o ambiente espiritual, mental e emocional no qual você cresce ou estagna. Muitas vezes não é falta de visão, mas sim relacionamentos tóxicos que obscurecem seu foco, o impedem ou até mesmo o sabotam. Vamos para o desenvolvimento. Primeiro, reconheça quem está te impulsionando e quem está te esgotando. Nem todos ao seu redor ajudam você a seguir em frente. Por exemplo, até essas perguntas: essa pessoa comemora meu progresso ou inveja? Ele me aconselha pela fé ou pelo medo? Suas decisões financeiras são sábias ou impulsivas? Uma amizade pode ser uma ponte ou uma âncora. Perceba quem acrescenta algo à sua visão, quem subtrai e quem o desvia do caminho. Segundo, cerque-se de pessoas que o desafiem, não apenas que o aplaudam. A verdadeira amizade nem sempre é confortável. Às vezes, a melhor aliança é aquela que o confronta com amor, o desafia a crescer e o lembra de quem você é em Deus quando você mesmo o esqueceu. Algo importante: não procure apenas companheiros. Procure mentores, parceiros de oração e associados que compartilhem seu propósito. 3. Peça a Deus por conexões divinas. As melhores alianças não são forçadas, elas são oradas. Peça a Deus para conectá-lo a pessoas de visão, integridade e fé com quem você pode crescer, compartilhar e construir. E se você se sente sozinho hoje, você não está sozinho. O Espírito Santo pode começar a abrir portas de amizade. No próximo e último ponto, falaremos sobre prosperidade com propósito, porque Deus não quer apenas encher seus bolsos, Ele quer encher você de visão e eternidade. Chave número 10. Prosperidade com propósito. Deus não quer apenas que você tenha mais dinheiro, mas que suas finanças durem para sempre, que sua renda sirva para construir, abençoar e estender sua vontade na terra. Jesus disse isso em Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso significa que a maneira como você usa seu dinheiro revela a qual Deus você serve. A verdadeira prosperidade não é medida pela quantidade de dinheiro acumulado, mas pelo propósito que ele serve. Você pode ter abundância financeira e ainda se sentir vazio se não entender pelo que está sendo abençoado. Deus não faz você prosperar para que você retenha, mas para que você seja um canal, não um lago. Sua renda não deve alimentar sua vaidade, mas sua missão. Ele não lhe dá mais para que você compre mais, mas para que você tenha um impacto maior. É por isso que é essencial que você se pergunte: que parte do que tenho hoje está sendo usada para causas eternas? Porque no final, a verdadeira riqueza é saber que o que você faz com seu dinheiro deixa uma marca na eternidade.
Enquanto o mundo lhe diz para ganhar dinheiro para viver uma vida melhor, o reino de Deus lhe diz: ganhe dinheiro para cumprir o que você foi chamado para fazer. Se esta mensagem ressoou com você e o ajudou a ver as finanças de uma perspectiva bíblica, convido você a fazer algo concreto hoje. Inscreva-se no canal, é grátis. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com um amigo que você acha que pode se beneficiar destas informações. Mas antes de você ir, quero ler seus comentários. Qual dessas 10 chaves você acha que precisa aplicar com mais urgência na sua vida? Sabedoria, ordem, hábitos, propósito ou talvez cercar-se de novas pessoas? Escreva abaixo. Eu adoraria saber um pouco mais sobre você, porque este não é apenas um canal, é uma comunidade de fé que caminha com você. Obrigado por vir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.